Olá pessoal, vamos iniciar nosso o módulo 2 do curso Introdução à Álgebra Linear nesse semestre. A gente vai discutir o conceito de transformação linear nessa segunda parte do curso. Ok, vamos colocar aqui em uma tela cheia. Nessa primeira aula a gente vai definir o que é uma transformação linear e exibir um teorema e discutir vários exemplos, tá certo? Muito bem, nessa segunda parte do curso, então a gente vai tratar das chamadas transformações lineares. Eu vou começar com dois espaços vetoriais, V e W. E a gente diz que uma função, cujo domínio é V e o contradomínio é W, é uma transformação linear se satisfaz dois axiomas. T aplicado ao vetor U mais V é igual a T de U mais T de V, para todo U e V vetores em V grande, no meu espaço vetorial. E T de alfa U é igual a alfa T de U, para todo alfa escalar e para todo U vetor em V grande. Então, qualquer função entre espaços vetoriais que satisfazem essas duas propriedades, a gente chama dessa função de uma transformação linear. Bom, a primeira observação é que se uma transformação T é linear, então a imagem dessa transformação sobre o elemento neutro é um elemento neutro em W. Por quê? Porque eu posso escrever T do elemento neutro como sendo T aplicado ao vetor U menos U. Lembra que o meu espaço V grande é espaço vetorial, né? Então eu posso escrever o meu elemento neutro como sendo U menos U, para qualquer U, certo? Bom, como T é linear, então T de U menos U é igual a T de U menos T de U. E obviamente esses dois vetores são iguais, isso tem que ser o elemento neutro em W. Logo, se T é linear, a imagem do elemento neutro será o elemento neutro, certo? Uma observação importante. Bom, uma outra observação é que segue das propriedades de transformação linear que se eu pego uma combinação linear entre dois vetores, U e V, por exemplo, alfa U mais beta V, né? Alfa e beta são escalares, então eu posso aplicar a linearidade da minha transformação. Isso aqui é igual a T de alfa U mais T de beta V, né? Isso é o primeiro axioma. E o segundo axioma é que escalares saem para fora, né? Então T de alfa U é alfa T de U mais, mesma coisa que eu faço, beta é um escalar, mais beta T de V. A gente pode generalizar essa observação para qualquer combinação linear finita, né? Aqui tem um erro de digitação, pessoal, que é alfa I, né? Então, a imagem da transformação tem para qualquer combinação linear de vetores, eu posso aplicar a linearidade para dizer que isso aqui é a soma de alfa I, T de U de I. Certo? Ok, vejamos alguns exemplos. Bom, eu vou começar com um exemplo mais simples. Suponha que eu vou fixar V e W a espaços vetoriais, e eu vou definir uma função de V para W como sendo o quê? Como sendo a função constante. Para qualquer U, T de U será o elemento neutro no espaço vetorial W. Bom, isso é um exemplo mais trivial de transformação linear. Por quê? Bom, para você verificar que uma transformação linear, no caso essa, você tem que verificar aqueles dois axiomas. Então eu vou pegar dois vetores U e V em V grande e vou somar U mais V. Quem é T de U mais V? Bom, T de U mais V, por definição, é o elemento neutro em W. Mas o elemento neutro em W eu posso escrever como sendo duas vezes ele mesmo, né? Porque ele é o elemento neutro. Bom, mas cada elemento neutro é igual a T de U, né? E T de V, porque a minha função é constante. Logo, T de U mais V é igual a T de U mais T de V. Além disso, T de alfa U é igual ao elemento neutro. Por quê? Porque a minha função é a definição da minha função, né? Minha função é constante igual ao elemento neutro. Por outro lado, eu posso escrever o elemento neutro como sendo alfa do elemento neutro, para qualquer número real alfa.
Mas isso é precisamente alfa t de u para quaisquer alfa e u vetores em V grande. E alfa um escalar. Logo, essa função é uma transformação linear. Bom, o segundo exemplo é a minha função identidade. Vou pegar t, uma função de V grande para V grande, e essa função é a função identidade, ou seja, t de u é igual a u. Este é um exemplo de uma transformação linear. Por quê? Bom, t de u mais v usa a nossa definição. T é a função identidade, então t de u mais v é igual a u mais v. Por outro lado, u é igual a t de u. V é igual a t de v. Logo, t de u mais v é igual a t de u mais t de v. Então, o primeiro axioma é satisfeito. O segundo axioma é t de alfa u. Quem é t de alfa u? Por definição, essa é a função identidade. Então, isso aqui é igual a alfa u. Por outro lado, u é igual a t de u, porque t é a função identidade. Logo, t de alfa u é igual a alfa t de u para quaisquer alfa número real e u vetor em V grande. Logo, t é uma transformação linear. Bom, o terceiro exemplo, ele mostra o seguinte. Toda transformação linear da reta para a reta é da forma u sendo transformado em alfa vezes u para algum escalar alfa. Então, a motivação desse exemplo é mostrar para vocês que qualquer transformação linear da reta para a reta, ela tem que ser uma reta, tem que ser a função reta, com saindo da origem, né? Tocando a origem. Tá certo? Então, qualquer transformação linear da reta para a reta é a função reta, alfa u. Certo? Que passa pela origem. E alfa é o coeficiente escalar, né? Na linguagem de geometria analítica. Então vamos lá. Bom, para me provar essa afirmação, primeiro eu vou mostrar que se alfa é um número real, né? Mostrar não, né? Isso aqui a gente já conhece, né? Do cálculo 1, né? E do colégio. Né? Se alfa é um número real, então a função alfa u é linear. Né? Isso aqui a gente sabe das propriedades de números reais que essa função é linear. Bom, o que não é tão óbvio é vocês verificarem que se t é uma transformação linear de R para R, então ela tem que ser desta forma aqui. Ela tem que ser uma reta que passa pela origem. Então suponhamos que t seja linear. Bom, ok. Eu vou pegar um vetor u, no caso agora vetor é um número real, né? T de u, eu posso escrever u como sendo 1, o escalar 1 vezes u. Como t é linear e u e 1 é um escalar, pela propriedade da segunda axioma de linearidade, eu posso passar esse u para fora, né? Porque tanto 1 quanto u são escalares. Né? Tudo bem, o meu espaço vetorial aqui ele é formado por números reais, sobre escalares que são números reais. Né? Então, devido a essa propriedade, né, eu posso dizer que t de 1 vezes u é igual a t de 1 vezes u. Certo? Eu interpreto esse u aqui, né, como sendo um escalar. Ou seja, eu estou usando fortemente aqui o fato de que o meu espaço vetorial é o conjunto dos números reais, que coincide com o conjunto dos meus escalares que a gente definiu desde o começo do curso, que a gente está trabalhando com escalares que são números reais, tá certo? Muito bem, então t de u eu posso escrever então como sendo t de 1 vezes u, onde t de 1 é uma constante, que eu vou chamar de alfa. Logo, eu tenho que t de u ele vai ser igual a alfa vezes u. Logo, qualquer transformação linear de R para R é essa reta aqui, como eu havia afirmado anteriormente.
Quarto exemplo, suponha que eu tenha V grande, o meu espaço vetorial, como sendo o espaço das matrizes coluna, né? Espaço das matrizes n por 1, e W, espaço das matrizes coluna, m por 1. Certo? E eu pego A, uma matriz m por m, uma matriz fixa. Então eu vou definir T de A, uma transformação linear que vai depender de A, por isso eu coloquei esse A aqui com índice embaixo, né? Eu vou definir essa função de V para W como sendo o seguinte: eu simplesmente vou definir que T de A aplicado a um vetor coluna de tamanho n vai ser simplesmente a multiplicação, né, da minha matriz A por este vetor coluna de tamanho n. Certo? Então a gente sabe que a multiplicação de uma matriz A por uma matriz coluna de tamanho n vai me dar uma matriz coluna de tamanho m. Então essa função ela está bem definida. Certo? Eu posso pegar qualquer matriz coluna e transformar numa outra matriz coluna de tamanho m. A afirmação é que T de A é linear. Bom, para mostrar que T de A é linear, você tem que verificar aqueles dois axiomas, né? Bom, primeiro, para facilitar a conta e a exposição, por simplicidade, eu vou assumir que m e n são iguais, né? O número de linhas e o número de colunas são iguais. Então A é uma matriz quadrada e V e W são iguais, né? E são os espaços vetoriais das matrizes coluna de tamanho n, que é igual a 2 nesse caso. Então vamos lá, eu vou pegar A, uma matriz uma matriz quadrada de tamanho 2, né? E vou pegar dois vetores x e y, matrizes colunas de tamanho 2. E vou pegar alfa, um número real. Bom, eu quero verificar o primeiro axioma. Então T de A de x mais T de A de y, por definição, é essa linha aqui, né? Isso aqui é T de A de x e isso aqui é T de A de y. Bom, segue das propriedades de soma de matrizes, né? multiplicação de matrizes por outras matrizes, né? Em outras palavras, segue das propriedades de álgebra matricial que a gente aprendeu no colégio. Eu posso escrever essa primeira linha aqui como sendo essa segunda linha. Certo? Eu posso colocar, em outras palavras, em evidência essa matriz e somar essas matrizes colunas aqui. Ok, então T de A de x mais T de A de y é igual a este objeto aqui, né? Que é a multiplicação desta matriz por este vetor aqui. Bom, por outro lado, essa multiplicação aqui é de fato T de A aplicado ao vetor x mais y. Logo, T de A de x mais T de A de y é igual a T de A aplicado ao vetor x mais y, verificando assim o nosso primeiro axioma sobre transformações lineares. Vejamos agora o segundo. Eu vou pegar então um escalar alfa e multiplicar por T de A de x. Bom, usa a definição de T de A de x. Alfa T de A de x é igual a alfa multiplicado por este vetor aqui, essa matriz coluna, né? Ok, a gente sabe da álgebra matricial, né? Propriedades da álgebra matricial que a gente estudou no colégio. Ou seja, eu posso passar esse alfa para dentro deste vetor aqui. Porque alfa é um escalar, é um número real, uma constante. Então eu posso passar para dentro. E aí eu verifico então que alfa T de A de x é igual a T de A aplicado ao vetor alfa x. Logo, T de A é uma transformação linear. Quinto exemplo. Considere V o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a n. E eu vou definir D maiúsculo como sendo uma função que é a função derivada, né, que vocês aprenderam no cálculo 1. Então, eu vou definir D grande como sendo essa função aqui. Eu
eu pego uma função e defino essa função como sendo d de f, como sendo f'. Então, a afirmação é que D é uma transformação linear. Bom, de fato, o que acontece, né? D aplicado ao vetor f mais g, primeiro axioma que eu quero verificar. D aplicado ao vetor f mais g é quem? É a derivada da função soma. Então, a derivada da soma de funções é a soma das derivadas, né? Portanto, o primeiro axioma é verdadeiro. O segundo axioma, eu utilizo o fato de como alfa é um número real, fixo, então a derivada de alfa vezes f é uma função, é igual a alfa derivada de f. Logo, d de alfa f é igual a alfa d de f, e, portanto, essa função é uma transformação linear. Vejamos dois exemplos de transformações que não são lineares. Considere V o plano cartesiano e você fixa V0 como sendo um vetor não nulo. E eu vou definir T, essa função de V para V, como sendo o seguinte: T de U vai ser a função identidade transladada por um vetor constante V0 fixo. Certo? A minha afirmação é que T não é linear. De fato, o que acontece? Se eu pego, por exemplo, T aplicado neste vetor, que é 3 vezes 1, 2, né, usando a definição da minha função, isso aqui vai ficar a translação da função identidade. Né? Então, isso aqui eu vou repetir 3 vezes o vetor 1, 2, mais esse V0, que é um vetor não nulo. Certo? Muito bem, mas este vetor eu posso escrever, né, como sendo 3 vezes T de U2, né? Perdão, pessoal, em outras palavras, este vetor aqui que eu escrevi, né, minha afirmação é que ele é diferente, né, de 3 vezes a transformação linear aplicada ao vetor 1, 2. Por quê? Repare que este vetor aqui, 3 vezes a função T1, 2, vai ser quem? Vai ser eu simplesmente colocar T de 1, 2, que é 1, 2 mais V0, e multiplicar por 3. E aí você percebe que este vetor aqui é diferente deste. Por quê? Porque 3V0 é diferente de V0, sempre que V0 é não nulo. Logo, essa transformação é não linear. Outro exemplo, eu pego V, o plano cartesiano, e defino T, uma função que é simplesmente essa função aqui. Ó. XY é transformada em T de XY, onde minha primeira variável é y e minha segunda é módulo de x. Eu peço para vocês verificarem que essa função é não linear. Uma dica é simplesmente vocês pegarem dois vetores, somarem e verificarem que o primeiro axioma não é satisfeito. Eu vou deixar para vocês fazerem esse exemplo 7 aqui. Tá certo? Bom, pessoal, vejamos o teorema da aula, né, o primeiro e último, né, é o único teorema da aula. Um teorema que caracteriza uma transformação linear em função dos valores de qualquer base do seu contradomínio. Em outras palavras, vamos lá. Se eu pego dois espaços vetoriais V e W, V equipado com uma base que eu vou chamar de beta, e eu pego W1 até Wn, vetores arbitrários em W. Então o teorema diz que existe uma única transformação linear, T, de V para W, que satisfaz essa propriedade aqui. Certo? E essa transformação ela é dada por essa expressão aqui. T de U vai ser igual à combinação linear desses Ws, onde x1 até xn, os escalares que fazem parte dessa combinação linear, são as coordenadas do vetor U na base beta. Bom, devido à importância desse teorema no curso, eu vou exibir aqui a demonstração, que é bem simples. E além desse teorema ser bastante importante, ele vai te dar a intuição de como é que a gente vai
construir transformações lineares. Por isso eu vou exibir aqui a demonstração, tá certo? Bom, a demonstração consta de duas partes, né? Eu quero mostrar a existência dessa transformação linear, dado uma base e uma quantidade fixa de vetores, n vetores, né? Em W, repare que n é a dimensão do meu espaço vetorial V. Então o teorema diz que existe uma única transformação linear que satisfaz essa propriedade, T de UI, ou seja, a imagem de T em cada elemento da base é igual ao WI, e essa transformação linear ela é dada por essa expressão aqui, onde o x1 até xn são as coordenadas do vetor U na base beta. Então é isso que a gente precisa mostrar. Primeiro eu vou mostrar então que existe essa tal transformação linear que realiza essa propriedade aqui. E vai ser dada por essa transformação aqui, por essa função. Vamos lá. Bom, como beta é uma base ordenada, então a gente sabe, né, que para cada U existem únicos x1 até xn escalares que realizam essa propriedade, essa expressão aqui, essa identidade aqui. Né? A gente sabe da primeira parte do curso, né, que o x1 até o xn são o que a gente chama de coordenadas de U na base beta. Certo? Bom, eu vou definir então uma função de V para W da seguinte forma. Para cada U, eu vou dizer que T de U vai ser simplesmente a combinação linear dos vetores W1 até Wn, que ele deu, ponderados pelos escalares x1 até xn, que são as coordenadas do vetor U na base beta. Então essa vai ser a minha definição de função. Isso é uma função de V para W bem definida, né? E eu quero mostrar que esta função é linear, primeira parte, e a segunda parte, que essa função, que depois que a gente viu que é linear, depois eu vou mostrar que T, aplicado em cada elemento da base beta, vai ser igual a W. Né? É isso aqui, né? T aplicado em cada elemento da base beta, T aplicado a U de I, tem que ser igual a W de I. Provando, então, a primeira parte do teorema. Tá certo? É isso que a gente quer mostrar. Depois a gente vai para a segunda parte, que diz que é única essa transformação linear. Muito bem, então eu quero mostrar que essa transformação que eu construí aqui é uma transformação linear e que satisfaz essa propriedade aqui. Bom, primeiro vamos à linearidade. Eu vou pegar então dois vetores, U e V. Né? Essa transformação linear ela é construída com base nas coordenadas de U e V. Né? Então eu vou denotar U na base beta, como sendo esse vetor coluna aqui, x1 até xn. V na base beta, as coordenadas de V na base beta, como sendo esse vetor coluna aqui. Então repare que as coordenadas de U na base beta mais as coordenadas de V na base beta são duas matrizes colunas, são essas matrizes aqui, eu somo e eu tenho essa matriz coluna aqui, que as entradas são formadas pela soma das coordenadas de U e V. Certo? E portanto, quem será T aplicado ao vetor U mais V? Bom, pela minha definição, quem é a minha transformação? T aplicada a um vetor qualquer vai ser a combinação linear dos vetores W ponderadas pelas coordenadas do vetor que você está calculando. Né? Nesse caso aqui, se eu pego um vetor U com coordenadas x1 até xn, a transformação linear, a minha função aplicada neste vetor vai ser simplesmente a combinação linear ponderada pelos coeficientes, pelas coordenadas do vetor U. Bom, as coordenadas do vetor U mais V é esse vetor coluna aqui. E, portanto, T de U mais V vai ser essa expressão aqui. Vai ser a combinação linear dos vetores W ponderadas pelas coordenadas do vetor U mais V. Certo? Bom, xi mais yi, né, eu posso distribuir essa soma dessa forma. E cada parcela, essa primeira parcela é igual a T de U, e essa segunda parcela é igual a T de V. Logo, o primeiro axioma da transformação linear ela é satisfeita para esta função. O mesmo raciocínio vale para mostrar que T aplicada ao vetor αU é igual a alfa de T de U. Eu vou deixar como exercício para vocês verificarem isso. E além disso, repare que a coordenada de cada elemento da base beta, vai ser
eu posso escrever como sendo o E de I. O E de I é o elemento da base canônica do Rn. Né? Este vetor UI na base beta é simplesmente o vetor matriz coluna, que tudo é zero, exceto a iésima coordenada deste vetor, que aí é o 1. Então, U de I na base beta é o E de I, certo? Logo, T de U de I é igual a W de I. Então, essa transformação linear que a gente acabou de construir satisfaz o que o teorema diz, que existe uma transformação linear que satisfaz essa propriedade aqui, e esta transformação linear ela é dada por essa expressão aqui. Então, precisamente, a gente mostrou que existe, de fato, essa transformação linear, dada a informação que ele deu aqui, no enunciado do teorema. Ok, vamos mostrar agora que essa transformação é única. Né? Então, pega uma outra transformação linear S de V para W, que satisfaz as mesmas propriedades da T. Ou seja, S é linear e satisfaz essa identidade. S aplicada em cada elemento da base beta vai ser transformada em W de I, onde o I aqui varia de 1 até N. Bom, se existe essa tal transformação S, eu vou mostrar que ela é igual à minha transformação T aqui de cima. Bom, suponha então que existe essa tal transformação. Então, se eu calculo S num vetor U, eu posso escrever esse vetor U como sendo a combinação linear dos elementos da base beta, porque beta é uma base, né, de V. Então eu posso escrever U como sendo essa soma. Mas essa é uma transformação linear. Então eu posso para fora esse x de I, porque são escalares. Né? Uso a linearidade da minha função S. E eu sei que S de U de I é igual a W de I. E eu sei que essa soma é igual a T de U. Logo, S tem que ser igual a T. Então essa transformação linear é única, provando assim o nosso teorema. Bom, eu terminarei essa aula com um exemplo de aplicação desse teorema, que é o seguinte. Determine a transformação linear T de R2 para R3, que satisfaz essas duas propriedades aqui. T de 1 de 2 é igual a este vetor aqui, 3 de 2, 1. T de 3, 4 é 6, 5 e 4 em R3. Eu vou aplicar o teorema, que a gente acabou de ver, inclusive com a demonstração. Bom, pelo teorema passado, vamos lá. Como é que a gente constrói essa transformação linear aqui que satisfaz essas duas propriedades? Bom, primeiro você observa que beta, formado pelo conjunto dos vetores 1, 2 e 3 e 4, ele é linearmente independente. Como a dimensão do meu espaço vetorial R2 é 2, então eu sei que beta é uma base. Se eu sei que beta é uma base, eu estou então no enunciado daquele teorema passado, né? Que diz o seguinte, que existe uma única transformação linear, ele deu esses vetores 3, 2 e 1 e 6, 5, 4, então existe uma única transformação linear, tal que essa transformação linear calculada nos elementos da base são iguais aos vetores que ele deu, 3, 2 e 1 e 6, 5, 4. Né? E a gente sabe quem é essa transformação linear. Essa transformação linear é esta daqui. Então você simplesmente substitui beta por aquele conjunto lá que eu defini, e aí você calcula as coordenadas de cada elemento U em R2, e aí você tem a sua transformação linear resolvendo o exemplo. É uma aplicação direta deste teorema. Então, como eu havia falado, segue do teorema anterior que precisamos somente determinar as coordenadas de um vetor U na base beta. Um vetor U qualquer. Né? x1 e x2 são as coordenadas desse vetor U. E eu vou chamar U como sendo o par ordenado xy em R2. Então, dado x e y, eu preciso calcular x1 e x2, que são as coordenadas x e y na base beta. E a base beta é formada por esses dois vetores aqui. Isso é um sistema linear, né, de duas incógnitas e duas equações. Então, para cada U, você calcula simplesmente, né, esse sistema, e você chega à conclusão que x de 1 vai ser igual a menos 2x, mais 3 sobre 2 de y, e o x de 2 vai ser igual a 2x menos y, entre parênteses,
multiplicado por 1 sobre 2. Para cada u, vetor xy em R2. Então segue da minha definição da transformação linear, que a transformação linear que satisfaz o que ele pediu aqui, determine a transformação linear que satisfaz essas duas propriedades. A gente sabe então do teorema que essa transformação vai ser dada pela seguinte equação, né? T de x e y vai ser igual a uma combinação linear dos elementos da base beta, cujos coeficientes dessa combinação linear são as coordenadas do vetor xy na base beta. Foi o que a gente calculou aqui. Então, a gente então determinou totalmente a transformação linear que ele pediu aqui no enunciado do exemplo. Ok, pessoal, vou terminar por aqui essa aula. Continuamos então na próxima quinta-feira. Na próxima quarta, né? Ou quinta, dependendo da turma. Um abraço.